Declaro aberta a primeira reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nesta data, 11 de março de 2014. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior, que encerrou os trabalhos da 3ª Sessão Legislativa de 2013. Senhoras e senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Chegou a esta comissão o aviso de número 196 do TCU, plenário de 26 de fevereiro, pelo qual o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, o senhor João Augusto Ribeiro Nardes, encaminha para conhecimento cópia do acordão proferido pelo plenário da TCU nos autos do processo de número TC 013-747 de 2013, dígito 4. Esse processo tem por objetivo a avaliação dos instrumentos postos à disposição da política pública da Lei de Informática, em virtude de auditoria operacional realizada na Secretaria de Política de Informática, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e na Secretaria de Desenvolvimento da Produção, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O documento encontra à disposição das senhoras e dos senhores senadores, na Secretaria da CCT. Senhoras senadores e senhores senadores e demais presentes, é com imensa satisfação que a presidência da CCT dá início aos trabalhos dessa comissão no ano de 2014, que se mostra como um dos mais importantes da nossa história republicana. Em 2014, realizaremos em alguns meses a Copa do Mundo da FIFA, que tanto já mexe com o nosso cotidiano, pela paixão do brasileiro pelo esporte, em acompanhar o futebol. Mas é um evento que também motiva críticas pelos mais diversos setores da sociedade. E isso deve ser olhado com bastante atenção. Ainda em outubro, teremos nova eleição majoritária e presidencial. E há tempos esse assunto vem polarizando o cenário político nacional. Ou seja, teremos um ano recheado e movimentado. Mas também é nosso papel destacar a importância na atuação da CCT, que tanto contribui para a realização de debates em importantes setores econômicos nacionais. E por isso mesmo ressaltamos a necessidade de um maior acompanhamento sobre o projeto de resolução do Senado de número 17 de 2009, que institui um novo regimento interno do Senado Federal, e que certamente terá significativas contribuições ao funcionamento desta Casa. Porém, esse mesmo projeto, a partir da proposta do senador Edson Lobão Filho, sugere a reformulação no número de comissões permanentes, com a extinção da Comissão de Direitos Humanos, que seria fundida a Comissão de Assuntos Sociais, e também da CCT, com as suas atribuições sendo divididas entre as comissões de Educação, Cultura e Esporte, e também de Infraestrutura. Em que pese temos a convicção de que o senador Lobão está imbuído dos melhores propósitos, há que se analisar melhor essa proposta, inclusive revertendo-a, já que a necessidade seria justamente fortalecer a CCT e não extingui-la. Não afastamos a necessidade de modernizarmos o papel das comissões do Senado, mas é importante que isso se dê com parcimônia, sem trazer mais prejuízos aos trabalhos da Casa. E certamente essa proposta que extingue a CCT deverá ser revista, seja pelo seu próprio ilustre relator, seja a partir de emenda por nossos pares. Apenas destacando alguns dados e informações relevantes, a CCT foi criada no ano de 2007, a partir do projeto de resolução número 2 de 2007, e contou com presidentes ilustres, como os senadores Wellington Salgado, Flecha Ribeiro e Eduardo Braga. Inclusive, o senador Lobão Filho foi vice-presidente dessa mesma comissão, da presidência do nobre senador Flecha Ribeiro, no biênio de 2009 e 2010. E, na época de sua criação, a presidência da Casa estava também com o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros. Até o presente momento, foram deliberadas pela CCT mais de 4.000 proposições,
E também mais de 300 reuniões já foram realizadas. Dentre elas, aproximadamente 160 audiências públicas, onde recebemos convidados ilustres e vários ministros de Estado. Os assuntos aqui tratados são de extrema relevância. E a sua distribuição a outras comissões, que também já possuem pauta muito volumosa, significará de imediato que temas como o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação, as comunicações e outros serão deixados, obviamente, em segundo plano. A comunidade científica já se pronunciou contrária à medida de extinção da CCT, divulgando, inclusive, um manifesto assinado por várias entidades neste ano que passou, de 2013. Caso a proposta prospere, será o Senado brasileiro talvez um dos países mais desenvolvidos a não possuir uma comissão temática sobre ciência, tecnologia e inovação, e também comunicações. Entendemos que o assunto não está esgotado, e por isso mesmo torna-se oportuno trazer ele à tona, juntamente na reunião de abertura dos nossos trabalhos, pois é essencial que o plenário o discuta da melhor forma. Vários senadores, inclusive, já se manifestaram contrário à extinção da CDH, com o que também concordamos. Aproveitamos a oportunidade também para apresentar às senhoras e senhores o nosso já habitual relatório semestral, dessa vez com o acompanhamento das atividades da CCT no segundo semestre de 2013. De qual? Esse aqui, a Amador, que ela já lê, já. Se bem que não tem ninguém para discutir e votar, mas ela já pode ler, sim. Senadora Litt, Vossa Excelência podia fazer a gentileza de ler para a gente o item 1 do PLS número 63 de 2011, cujo relator é o senador Aníbal Diniz. Altera a linha C e inclui a linha A no artigo 2 do decreto de 2.784, de 18 de junho de 1913, que determina a hora legal do Brasil, visando modificar os fusos horários do estado do Acre e de parte do estado do Amazonas, do fuso horário Greenwich, pelo menos 4 horas para o fuso horário Greenwich, seria o Greenwich menos 5 horas. Autoria do deputado Paulderney Avelino, relatoria do senador Aníbal Diniz. Relatório pela prejudicialidade do projeto, nos termos do artigo 334 da RISF. Observações. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos com parecer favorável ao projeto. A matéria ainda será apreciada pelas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em decisão terminativa. Em 29 de 8 de 2012, foi apresentada uma emenda de autoria do senador Flecha Ribeiro. Com a palavra, a senadora Lídice da Mata. Pois não, presidente. Leio, portanto, o relatório. Tramita nesta comissão o projeto de lei da Câmara, PLC número 63, de 2011, de autoria do deputado Paulderney Avelino, propondo o restabelecimento da hora legal do Acre e de parte do Estado do Amazonas, que vigia antes da aprovação da Lei número 11.662, de 24 de abril de 2008. Essa lei alterou de 2 horas para 1 hora a diferença em relação a Brasília, dos fusos horários do Acre e de parte do território mais a oeste do Estado do Amazonas. Ademais, igualou a hora legal de Brasília à parte oeste do Pará, onde vigia uma diferença de 1 hora.
Depois de efetivada a mudança das horas legais, iniciaram-se acalorados debates em torno de sua conveniência no seio das sociedades afetadas, principalmente entre os acrianos. Como consequência direta desse processo de discussão, foi aprovado no Congresso Nacional o Decreto Legislativo número 900, de 1º de dezembro de 2009, que dispunha sobre a realização de referendo para decidir acerca da alteração da hora legal do Estado do Acre. Em 2010, concomitantemente à eleição presidencial, realizou-se o referendo para que os 560 eleitores inscritos à época manifestassem sua opinião. O resultado mostrou que 39,2% dos eleitores votaram pelo retorno ao fuso horário antigo e 29,7% pela manutenção do fuso horário vigente. Houve 28,6% de abstenções, 2,2% de votos nulos e 0,3% de votos em branco. Portanto, ao se apurarem os votos válidos, prevaleceu o retorno ao fuso horário antigo, com 56,87% dos votos, ao passo que 43,13% dos acrianos optaram pela manutenção do horário. Uma das iniciativas legislativas para formalizar o resultado do citado referendo foi o projeto de lei que ora analisamos. Na Câmara dos Deputados, a matéria foi encaminhada para apreciação conclusiva da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e aprovada tal como proposto. No Senado Federal, o PLC, sob análise, foi remetido inicialmente para a Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CRE, cabendo à última a decisão terminativa. Após a aprovação do requerimento de minha autoria, no caso do senador Aníbal Diniz, e antes da análise da CAI, a matéria foi remetida para esta comissão e seguirá para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. No prazo regimental, foi oferecida uma emenda de autoria do senador Flecha Ribeiro, propondo que a hora legal vigente na parte oeste do Estado do Pará, que especifica, retorne àquela que vigia antes da Lei 11.662, de 2008. Análise. Em 27 de junho deste ano, chegou para apreciação desta Casa o PLC número 43 de 2003, número 3.078 de 2011, na Casa de Origem, de iniciativa da Presidenta da República, que altera o decreto número 2.784, de 18 de junho de 1913, para restabelecer os fusos horários dos estados do Acre e parte do estado do Amazonas e revoga a lei número 11.662, de 24 de abril de 2008. Trata-se, portanto, do projeto de mesmo teor que aquele de iniciativa do deputado Paulderney Avelino, que ora se analisa nesta comissão. O projeto de iniciativa presidencial já foi aprovado nesta Casa e convertido na Lei número 12.876, de 30 de outubro de 2013. Portanto, senhor presidente, em face do artigo 334, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, o PLC número 63 de 2011 reúne os requisitos regimentais para que se declare sua prejudicialidade. A emenda do senador Flecha Ribeiro, conquanto o seu teor não tenha sido tratado nesta lei recentemente aprovada, também fica prejudicada em face do artigo 301 do Regimento Interno do Senado Federal. Voto do exposto, com base no artigo 334 do Regimento Interno, voto pelo encaminhamento do PLC número 63, de 2011, ao presidente do Senado, para que seja declarada a sua prejudicialidade. É esse, portanto, senhor presidente, o relatório, análise e voto do senador Aníbal Diniz, que acompanho totalmente. Obrigado, senadora Lídia. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, o relatório do senador Aníbal Diniz. As senhoras e senhores senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT pela prejudicialidade do projeto. A matéria vai para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Agora nós vamos fazer as leituras dos itens dos PDS. A gente vai fazer a leitura. A gente combinou? A lista aqui.
De 1 a 3? Não, aqui não pode. É aqui. PDS, tá? Do 4, aí eu suponho até os 15. Senadora Lide. Não, senador. Fui, não. Senador Eduardo. Ele. É ele que vai ler isso aqui? Número 4, não. Não, da Lide é esse aqui. Não, vamos fazer na ordem da pauta. O item 4, o item 15, que já inclui dele, o Eduardo Amorim. Senador Eduardo Amorim, nós temos aqui o item 12, 13, 14 e 15, que é da autoria de Vossa Excelência, mas eu pediria a gentileza que o senhor lesse para a gente do 4 ao 15. Pode ser? Do 4 ao 15? Isso. Tranquilo, presidente. Tranquilo. Pois não, presidente. Item 4, PDS. Seria obediente. Já posso começar? Por gentileza. Presidente, como já foi distribuído previamente, e é do conhecimento de todos, irei direto à análise, para ganharmos um pouco de tempo. Conforme determina, estou lendo o 4, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto-lei legislativo número 274/2013, de número 999, 2013, na Câmara de Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Rádio Comunitária FM, Radiocom, para execução de serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Senador Flecha, vamos pular que ele vem, tá, senador? Ele é do Pará, tá vendo? Ele vem, ele tá aí. Conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do artigo 104C, inciso 7, cumpre a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão e outorga renovação de concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagem. Por se tratar de distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina específica na Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 98, regulamentada pelo Decreto 2.615, de 3 de junho de 98. A proposição oriunda da Câmara de Deputados destina a aprovar o ato do Poder Executivo, seu exame, atende os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União, atribuições ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 12 e 223 da Constituição Federal. Consta-se que o referido projeto não contraiu os preceitos e princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sobre o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está perfeito em consonância com o disposto na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. O exame da documentação acompanha o PDS 274 de 2013, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei 9.612 de 98. O voto, portanto, senhor presidente, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 274 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto ao aspecto da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural Rádio Comunidade FM, Radiocom, para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, senhor presidente. Muito bem, vamos então para o item... Ao quinto, senhor presidente. Ah, está no 5. Li o quarto. Ah, desculpa, senador. Vai até o 15, desculpa. Item quinto. Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 284 de 2013, número 1069 de 2013 da Câmara dos Deputados, que aprova o ato de outorga autorização à Associação Comunitária 3 Coerência de Radiodifusão para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Três Coroas, estado do Rio Grande do Sul, senhor presidente. O voto, senhor presidente. O voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 284 de 2013 não evidenciou a violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto ao aspecto da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativas, opinamos pela aprovação
do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Três Coroense de Radiodifusão para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Coroas, no estado do Rio Grande do Sul, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, senhor presidente. O item 6, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo 306 de 2013, de número 1075 de 2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Apoio à Cultura de Blumenau para exercer serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, senhor presidente. O voto favorável, senhor presidente. O voto favorável do item 6, senhor presidente. O item 7, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 327 de 2013, número 1172 de 2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Ibirapuã Paulista para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibirapuã Paulista, estado de São Paulo, senhor presidente. O voto pela aprovação, senhor presidente. O item 8, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 334 de 2013, de número 1229 de 2013, da Câmara de Deputados, que aprova o ato que a nova permissão outorga à Rádio Jornal da cidade de Bauru Limitada, da cidade de Bauru Limitada, para executar serviço de radiodifusão sonora com frequência modulada em Bauru, estado de São Paulo, senhor presidente. O voto pela aprovação, senhor presidente. O item 9, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 132 de 2013, de número 730 de 2012, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Serafimense de Comunicação para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serafina, Correia, estado do Rio Grande do Sul, senhor presidente. O voto pela aprovação. O item 10, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 275 de 2013, de número 1000 de 2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Crescer e Florescer para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. O voto pela aprovação, senhor presidente. O item 12, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, sobre o decreto legislativo número 263 de 2013, de número 1044 de 2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente de Radiodifusão Comunitária e Assentamento das Mulheres Organizadas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Biripiri, no estado do Piauí, senhor presidente. O voto é pela aprovação. O item 12, de nossa relatoria, senhor presidente, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 198 de 2013, de número 904 de 2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores do Setor Central Porteirão, Goiás, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porteirão, Goiás. O voto pela aprovação, senhor presidente. O item 13, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 222 de 2013, de número 827 de 2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização da Associação Costureiros do município de Itabaianinha, do meu estado, o estado de Sergipe, para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Itabaianinha, estado de Sergipe. O voto pela aprovação, senhor presidente. O item 14, também de nossa relatoria, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 236 de 2013, de número 940 de 2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Movimento Comunitário Radiodifusão Canaã FM para execução de serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guarujá, estado de São Paulo. O voto pela aprovação, senhor presidente.
O item 15, também de nossa relatoria, da Comissão de Ciência e Tecnologia, em caráter determinativo sobre o projeto de decreto legislativo do número 257 de 2013, de número 1023 de 2013 da Câmara dos Deputados, que aprova o auto que outorga permissão à Fundação Saara Nossa Terra para executar serviço de radiodifusão sonora com frequência modulada na cidade de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, senhor presidente. O voto pela aprovação, senhor presidente. Acabou. Até o item 15. Mais algum, senhor presidente? Tudo certo, senador Eduardo Amorim, muito obrigado. Vamos então para o item 16 e 17, do senador Flecha Ribeiro. Com a palavra o senador Flecha. Vamos lá. O que é isso aqui? Item 16, senhor presidente. Desculpa. Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo 329 de 2013, 1180 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga a autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário da cidade de Santa Isabel para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Isabel do Pará, no estado do Pará. O voto, senhor presidente, do item 16 é o mesmo pela aprovação do item 17. Então, farei a emenda do 17, lerei a emenda do item 17, depois darei o voto. Item 17, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 346 de 2013, número 926 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga permissão à A2 Comunicações Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora de frequência modulada na cidade de Paragominas, estado do Pará. O voto para os dois projetos, tanto do item 16 como do 17, é pela aprovação, por não havendo no exame da documentação que o acompanha os projetos, não evidenciaram violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação de ambos, senhor presidente. Muito bem, senador Flecha. Vamos para o item 18, do senador Ivo Cassol. 18, senador. Ok. 18, 134. Tá ok aqui. Você é o assessor, né? E presidente do PR e assessor para os novos colegas senadores. É uma alegria, Alfredo Nascimento, tê-lo aqui do meu lado. Mas, ao mesmo tempo que eu, em caráter terminativo, o projeto de lei número 368 de 2013, número 1232 de 2013, na Câmara dos Deputados. Vamos ao relatório, senhor presidente, já que é de conhecimento de todo mundo e ao voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 368 de 2013 não evidenciou violação à legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão da Volante Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequências moduladas na cidade de Monte Aprazível, estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo, portanto, com parecer favorável, senhor presidente. Obrigado, senador Ivo. Então, nós vamos agora para o item 19. Eu pediria à senadora Alice da Mata para ler para a gente, do 19 ao 30, com uma ressalva que o 23, o 24, o 25, do 23 ao 28 é uma redistribuição, já que o senador Oswaldo Sobrinho não está mais com a gente. Com a palavra, a senadora Alice da Mata. Obrigada, senhor presidente. Senhores senadores, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em caráter terminativo sobre o projeto de decreto legislativo número 313 de 2013, número 1106 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Paraná
FM Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora com frequência modulada na cidade de São José de Ribamar, estado do Maranhão. Não havendo, senhor presidente, nenhum óbice à aprovação dessa matéria, o nosso voto, tendo em vista a análise de documentação que o acompanha, o PDS número 303 não evidenciou violação de legislação que disciplina a matéria, e não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova esta permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara de Deputados. Dessa mesma forma, senhor presidente, com esse mesmo voto, nós nos pronunciamos em relação ao projeto que, em caráter terminativo, o decreto legislativo número 269 de 2013, número 846 de 2013 na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Poço Cerrado para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tangará, estado do Rio Grande do Norte. O nosso voto, identicamente ao anterior, é pela aprovação. Também o 21, relatado por mim mesma, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Amigos do Loteamento Sal Torrado para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia, que relato de maneira idêntica ao voto de número 18, de número 19, melhor dizendo. Item 22, sobre o projeto de decreto legislativo número 232 de 2013, número 928 de 2013 na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura do bairro Zé Gomes para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo, estado do Maranhão. Da mesma forma, nós repetimos o voto do item 19, aprovando esta matéria. Em caráter terminativo, no item 23, o projeto de decreto legislativo número 280 de 2013, número 1042 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Cultural Rádio Comunitária Nova Santa Helena para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Santa Helena, no estado de Mato Grosso. Igualmente, aprovamos com a mesma redação do nosso voto anterior. Item 24, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 281 de 2013, número 1051 de 2013 na Câmara dos Deputados, que aprova ato que outorga permissão à Star FM Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Senador Pompeu, estado do Ceará. Com vista ao exame de documentação que acompanha o PDS número 281 de 2013, não evidenciou violação de legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga esta permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, tanto repetindo o voto dado no projeto anterior, senhor presidente. O item 25... trata-se do projeto de decreto legislativo número 289 de 2013, número 1104 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade Bela Limitada para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Campo Verde, estado do Mato Grosso. Portanto, nós repetimos o voto dado no item 24 para esta rádio também. No 26, item, decreto legislativo número
333 de 2013, número 1227 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Santos Dumont Limitada para executar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo. Identicamente, nós repetimos o nosso voto dado no item anterior. Item 27. Trata-se do projeto de decreto legislativo 384/2013, número 1130 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão e Ação Social ELSA-ADAI para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipirá, no estado da Bahia. Também somos pela aprovação, repetindo o voto identicamente ao item anterior. Em caráter também terminativo, o projeto de decreto legislativo 389 de 2013, número 1255 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Serrote Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Hidrolândia, estado do Ceará. Somos pela aprovação e repetimos o voto anterior. No item 29, senhor presidente, trata-se do projeto de decreto legislativo número 256, 2013, número 1021 de 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga concessão à Portal Comunicação Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo. Também somos pela aprovação e repetimos identicamente o voto da matéria anterior. E, finalmente, senhor presidente, em caráter terminativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 364, 2013, número 1200, 2013, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Formosa para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Formoso, Estado de Goiás. Também acompanhamos o voto do relator, o senador Sérgio Petecão, que é pela aprovação desta matéria, identicamente ao voto dado na nossa posição no item anterior. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora. Do item, vamos então para o item... Senador Aníbal, nós vamos do item 31 ao 42, é uma redistribuição. Autoria do senador Sérgio Souza, que não está mais na casa. Então, eu passo para Vossa Excelência, o senhor lê para a gente, de 31 a 42. Obrigado, senhor presidente. Senador Zezé Perrella, é uma honra poder substituir o senador Sérgio Souza, que não se encontra mais nessa casa. Vamos ao PDS número 254 de 2013. De igual teor, os PDS 259 de 2013, 285 de 2013, 291 de 2013, 294 de 2013, o 328 de 2013, 349 de 2013, 357 de 2013, 367 de 2013, 374 de 2013, 385 de 2013, 387 de 2013. Tendo em vista que o exame da documentação de todos esses PDS não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação de todos esses PDS e são todos eles do Estado do Paraná, que concedem o serviço de radiodifusão a municípios do Estado do Paraná. Opino, então, senhor presidente, pela aprovação de todos eles, porque estão absolutamente de acordo com a legislação vigente. Muito obrigado, senador Aníbal Diniz.
Vamos então para o 43 e 44 do senador Valdir Raupp. Alfredo. Qual que é o item, senhor presidente? 43 e 44. Senhor presidente, como o relatório já é conhecido das senhoras e senhores senadores, eu vou direto ao voto. Item 43. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 212 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à associação Tchê Comunidade para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Quaraí, estado do Rio Grande do Sul, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Número 44, item 44. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 309/2013 não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Tiradentes do Sul para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tiradentes do Sul, estado do Rio Grande do Sul, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Obrigado, senador Valdir Raupp. Eu passo a palavra ao senador Zezé Perrella para relatar os projetos de decreto legislativo de itens 45, 46 e 47, todos de Minas Gerais. Com a palavra, Vossa Excelência. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS de número 227 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural de Comunicação Alternativa de Rubim para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rubim, estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Então, opinamos pela aprovação. São três? Aqui, esse aqui. 46 também, 47. O PDS de número 229 de 2013, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha esse PDS não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Del Valente Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora com frequência modulada na cidade de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais, na forma do projeto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Opinamos pela sua aprovação. O PDS de número 225, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha esse PDS não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a ACBESJ, Associação Comunitária do Bem-Estar Social de Juvenília, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juvenília, estado de Minas Gerais, na forma do projeto do decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Aprovamos pela aprovação. É isso, senhor presidente. Obrigado, senador. Convido Vossa Excelência para assumir a presidência dessa comissão, que é o seu lugar. Por favor, senador.
Gostaria só de lembrar aos senhores que o item 3 já foi lido, então nós iríamos só agora para a votação. Vamos votar todos os PDS na votação nominal, do item 4 ao item 47, como vota o senador Aníbal Diniz. Eu voto de acordo com os relatores, senhor presidente. O senador Valdir Raupp. O senador Flecha Ribeiro. Com os relatores, presidente. O senador Alfredo Nascimento. Com os relatores. O senador Eduardo Amorim. O senador Alice da Mata. O senador Ivo Cassol. Com os relatores. E o senador Cícero Lucena. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o senador Flecha. Presidente, o item 3 da pauta de hoje é um projeto que eu sou relator, apresentei o substitutivo, projeto do senador Cássio Cunha Lima, de autoria dele. Já foi lido o parecer e foi pedido vista. Então, eu pediria para a gente aproveitar o quórum e votássemos para que ele possa caminhar. Ok. Será votado. Então, se tem alguma coisa a falar sobre o projeto, senão vamos colocar em discussão. Alguém quer, se alguém tiver alguma coisa a falar sobre o projeto, a matéria está em discussão. Não tem quem queira discutir. Quem queira discutir, vamos para a votação. Como vota o senador Aníbal Diniz, no item 3, especificamente o item 3. Voto pela aprovação do O projeto. senador Valdir Raupp. O senador Flecha Ribeiro, óbvio, é o relator. O senador Alfredo Nascimento. Eduardo Amorim. Lício da Mata. O senador Eduardo Amorim. A senadora Lídice. O senador Ivo. Com o relator, senhor presidente. E o senador Cícero Lucena. Cadê o Alfredo? Com o relator. Como é que vota o senador Alfredo? A matéria está aprovada. A matéria foi aprovada e será incluída na pauta da próxima reunião para apreciação do turno suplementar, nos termos do disposto do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Não havendo mais nada a tratar, agradeço aos meus colegas senadores pelo quórum e está encerrada a votação.